livre-arbítrio, ele está aqui exarado no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fica na segunda parte do livro, falando sobre as leis morais. E o livre-arbítrio, ele entra no item que fala sobre... Vou botar o óculos, senão não entendeu. Parece brincadeira, né? A gente com o livro na mão sem óculos. O livre-arbítrio, ele se refere à lei de liberdade. Então, a lei de liberdade significa a lei que vem em nosso socorro, libertar a cada um de nós daqueles pormenores que tisnam a vida da gente, que trazem problemas para a gente, que fazem com que a nossa existência seja uma existência mais difícil, que traz para a gente problemas que muitas vezes a gente não consegue visualizar. E o livre-arbítrio, ele vem facilitar o entendimento da gente. A gente vai pegar aqui algumas informaçõezinhas para que a gente possa esmiuçar, entender um pouco como é o livre-arbítrio e por que ele traz para a gente essa conotação de liberdade. Por que traz para nós a liberdade, né? Nós fomos pegar lá no livro O que é o Espiritismo, e na pergunta 114 do livro O que é o Espiritismo, tem exarada desta maneira: qual o estado da alma em sua origem? Então, qual foi o estado quando nós fomos criados, né? Qual o estado da alma? Porque nós somos espíritos encarnados. E dentro da doutrina dos espíritos, Kardec, para fazer uma diferenciação e facilitar a didática, facilitar o aprendizado, o nosso ensino, ele chamou o espírito encarnado de alma. E quando nós estamos desencarnados, simplesmente espíritos, né? Então, quando a referência é alma, significa no momento que a gente está, né, sendo criado, sendo trazido para a vida de seres, né, humanos que somos. Então, qual o estado da alma em sua origem? Quando a gente foi criado, qual era o nosso estado? Como a gente estava nessa situação? A resposta que os espíritos deram a ele foi o seguinte: as almas são criadas simples e ignorantes. Isso daí a maioria de nós, né, já tem essa colocação dentro dos estudos que a gente faz na doutrina espírita. Constantemente nós estamos ouvindo isso, né? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência, sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve, ao mesmo tempo que as suas ideias. Então, porque fica difícil para a gente, no estado que nós estamos hoje, com o conhecimento que possuímos, entender a criação da gente ser simples e ignorante. E como é que a gente trabalha, como é que a gente consegue chegar no estado que a gente está hoje? Porque se nós temos um pai que, de acordo com os atributos que nós conhecemos, ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Então, se ele nos criou simples e ignorantes, e a gente tem horas que a gente encaminha na direção do bem, tem hora que a gente caminha na direção do mal, como é que isso pode acontecer se Deus é justo e é bom? Ele não criou ser nenhum mal e nem criou a maldade. E quando nós somos criados simples e ignorantes, quer dizer, não tendo o bem nem o mal, por que tem momentos que a gente está numa direção, tem momentos que a gente está em outra? O mal não sendo criado por Deus, ele criou o quê? O bem existe, né? Mas ele permitiu que nós conquistássemos a partir do momento que fomos criados dentro da simplicidade. E a ignorância do conhecimento.
A gente, quando pega a Bíblia, vai ver lá no início, quando a gente vê a colocação sobre Adão e Eva, né? A gente pega a Bíblia e vai ler e vê Adão e Eva na criação. E Adão e Eva, eles estavam no paraíso, e a árvore da vida com os seus frutos, e esses frutos sendo proibidos, né? a serem ingeridos. Quando a Eva pegou um fruto e deu a Adão, e ele saboreou essa fruta, né? Esse fruto, não é fruta, é fruto, é o fruto do conhecimento que a gente enxerga nessa parábola, vamos chamar de parábola, nessa história, né? Da criação do mundo, quando Adão e Eva estavam no paraíso. E a partir do momento que ele adquiriu, que ele saboreou esse fruto, eles perderam o direito a estar no paraíso. Aí quando a gente traz essa historinha, né, essa colocação, para esta pergunta, o estado do nosso estado, o estado da alma em sua origem, a gente vai ver que nós fomos criados simples e ignorantes. E passamos a cometer enganos a partir do momento que adquirimos conhecimento. Porque o fruto da árvore, lá no paraíso, o fruto proibido, seria a história da gente adquirir, né, absorver naquele momento o conhecimento. A partir do momento que a gente adquire conhecimento, a responsabilidade das ações passam a ser nossa. Enquanto ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, a gente não estava praticando o bem nem praticando o mal. A partir do momento que nós adquirimos o conhecimento, cabe a nós a responsabilidade das ações. Quando a gente age de maneira a contrariar, né, as leis divinas, nós estamos cometendo o mal. Quando a gente consegue vislumbrar as leis que estão à nossa volta e as segue, a gente está praticando o bem. Só que no início, como nós fomos criados dentro da simplicidade da ignorância, o livre-arbítrio também passa a ser relativo, porque o livre-arbítrio ele vai depender do nosso conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, lá no início, os atos que praticávamos eram atos, né, em função do conhecimento que a gente adquiria. Então, a nossa responsabilidade também era limitada. No início, nós começamos a agir trabalhando o nosso crescimento, trabalhando o nosso conhecimento, fazendo com que a gente adquirisse mais responsabilidade a partir do momento que o nosso crescimento fosse sendo efetuado. Aí nós fomos lá na pergunta 121 do Livro dos Espíritos, e ela é a seguinte: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Porque se nós fomos criados simples e ignorantes, né? Por que uns foram para o bem e outros foram para o mal? Uns seguiram um caminho, outros seguiram outro. Fica difícil da gente entender que a criatura é criada no bem. E se Deus é perfeito, Ele não pode ter criado ninguém para praticar o mal. Por que a partir da criação, uns seguem um caminho e outros seguem outro? A resposta que os Espíritos nos deram: não têm eles o livre-arbítrio? Olha só a resposta, com a pergunta. Não tem eles, quer dizer, nós não tivemos o livre-arbítrio na criação? Porque Deus deu a gente a condição da gente tomar uma posição. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então os Espíritos vêm nos esclarecer que quando nós fomos criados, né, Deus não criou nem a pessoa boa, nem a pessoa ruim. Ele deu a nós a possibilidade da gente adquirir o crescimento a partir do momento que nós podemos arbitrar, podemos fazer com que a nossa vontade, o nosso desejo seja efetivado. Aí vem no capítulo, eu fui buscar lá no Céu e Inferno, no capítulo 8, uma colocação feita por Kardec,
na conversação com os espíritos, que diz o seguinte: as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos a adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos. Então, nós, quando fomos criados, nos foi dado a opção de trabalhar. O que é trabalhar? Trabalhar é a gente pegar uma enxada e sair caminhando? Também é. Mas esse trabalho é o trabalho do burilamento do ser humano. A gente recebeu a possibilidade de, através de trabalhando, de buscando se melhorar, de buscando aquilo que está ao nosso alcance, nós nos melhorarmos e crescermos. Porque é a aquisição da perfeição que é voltada para toda a criatura. Então nós fomos criados, nós viemos esse mundo para sermos seres perfeitos. Então Deus nos deu as ferramentas necessárias para que atingíssemos a perfeição. E o livre-arbítrio foi uma ferramenta básica, fundamental, para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos adquirir o conhecimento, para que nós pudéssemos ser seres perfeitos no decorrer da nossa existência. Aí nós fomos lá na pergunta 834 do Livro dos Espíritos, que tem uma série de perguntas que a gente foi buscando para poder a gente bater esse papo aqui na manhã de hoje. Na pergunta 834, olha que pergunta sagaz, né? Ela vem lá no fundo trazendo para a gente. É responsável o homem pelo seu pensamento? Nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos? Sim. Sim, né? Olha o que os Espíritos responderam. Perante Deus é somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absorve, segundo a sua justiça. Então, nós temos o costume, né, em função da nossa inferioridade, da nossa ignorância, achar que aquilo que a gente pensa e não faz, ficou por isso mesmo. Não é verdade. Porque o nosso pensamento, por nós sermos filhos de Deus, e Deus ser onipresente, quer dizer, Ele está presente até numa folhazinha que cai da árvore, lá Ele está presente. Por quê? Porque o fluido cósmico universal é o hálito divino. O que significa ser o hálito divino? Significa que está em Deus. Então, Deus está em nós como nós estamos em Deus. Quando a gente pensa, nós emitimos energia. A nossa energia pensante forma figuras, forma aquele ato que a gente pensou, a gente plasma no fluido cósmico universal. Então, todas as vezes que nós pensamos, Deus está ciente. Porque o fluido cósmico universal é o hálito dele, é o que ele está presente em tudo. Então, como nós somos feitos, né, criados, e o nosso corpo físico, ele faz parte do fluido cósmico universal, é um estado do fluido. Todas as vezes que nós pensamos, nós formamos imagens, todas essas imagens são captadas pelo nosso Criador. Não só pelo Criador, como aqueles irmãos nossos espíritos iguais a gente, que estão ao nosso derredor, à nossa volta. Então, todas as vezes que nós pensamos, o nosso Pai tem ciência do nosso pensamento. E a gente já criou uma imagem. E em função dessa criação, nós vamos receber alguma coisa que seja boa ou alguma coisa que venha nos corrigir. Porque nós não recebemos nada de mal do nosso Pai. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele até nem deixa que as coisas nos prejudiquem mais, evitando que o prejuízo aumente em função da nossa ignorância. Então, o nosso pensamento, ele molda a nossa vida. A nossa existência, ela caminha de acordo com o nosso pensamento.
Aí na pergunta seguinte, a pergunta 843, nós estamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 843, e ela diz o seguinte: tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Olha só, nós temos a liberdade de pensar. O homem é responsável pelo seu pensamento? É. Temos nós, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Sim. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então nós temos liberdade de pensar e temos liberdade de agir, de fazer. Porque se a gente não tivesse liberdade, nós teríamos, como durante muito tempo pensamos, nós estaríamos destinados a fazer alguma coisa e não poderíamos sair do destino. Seríamos máquinas, seríamos dirigidos. E o ser humano não é dirigido. Lá na criação nós fomos criados simples e ignorantes. Foi-nos dado a possibilidade de aprender e, de acordo com o aprendizado, nós darmos destino às nossas existências. Então o livre-arbítrio é uma ferramenta chave no crescimento de todos nós. A doutrina dos Espíritos, ela é maravilhosa porque nos bota o livre-arbítrio na mão, mostrando para cada um de nós que a nossa existência depende de nós. O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, traz para nós as consequências, boas ou más. Porque o livre-arbítrio, ele não é ruim nem é bom. Ele é neutro, ele é uma ferramenta que possibilita a gente as ações. Então as nossas ações é que trazem para a gente as consequências, que são as consequências da nossa própria existência. Aí a gente vem aqui como o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, nós podemos seguir um caminho ou seguir outro, porque está à nossa disposição a gente agir dessa maneira. E um dos conceitos fundamentais que norteiam a doutrina dos Espíritos, um dos conceitos mais fundamentais que norteiam a doutrina dos Espíritos é o livre-arbítrio. Essa doutrina que nós escolhemos a fazer parte da nossa existência, trazendo para nós o aprendizado da nossa vida, ela vem nos mostrar que as ações que a gente aplica no nosso dia a dia, elas vão trazer sempre uma consequência. Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deixa de fazer traz para nós resultado na nossa própria existência. Ou em outra, né? Ou em outras, né? Como a existência física, ela é uma existência interrompida constantemente. Nós temos várias oportunidades de encarnação. Então, a cada momento, nós encarnamos com o corpo necessário ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento. Mas a nossa vida, desde criados, é uma só. Nós só temos uma vida. Todos nós aqui temos uma vida. A vida é única. Agora, as existências físicas são várias. E as oportunidades, elas vêm se multiplicando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas escolhas. Essas escolhas fazem com que a gente tenha em nossa existência maior tranquilidade ou maior número de problemas. Nós precisamos entender que se livre-arbítrio mostra para cada um de nós que as nossas ações, elas são responsáveis pela nossa própria existência, nós precisamos nos preocupar com isso. Quando nós olhamos para a sociedade atual, nós vemos um período de transição. Está claro, fica bem claro para a gente que olha nessa direção, que procura essa percepção, o mundo está passando por uma mudança muito grande.
E essa mudança muito grande traz determinados momentos uma perturbação também que envolve muito as nossas vidas. E a gente vai ver que o processo evolutivo mostra para nós que nós deixamos aquele hábito, aqueles costumes, né, do passado, que venha norteando os nossos procedimentos. Esses costumes, eles estão se diluindo, eles não estão mais fazendo efeito na nossa vida do dia a dia de hoje. Nós temos aqueles costumes, aquele padrão de vida, aqueles ensinamentos que os nossos pais nos deram, né, nos anos idos há algum tempo atrás, em que a gente tinha uns procedimentos, tinha as atitudes tomadas dentro da sociedade, voltadas para um rigor, atos mais rigorosos. Existia uma postura paternalista que determinava o pátrio poder, e a gente via uma sociedade em que nós obedecíamos muito às regras vigentes no momento. Era obediência à regra. A gente obedecia à regra nos nossos lares. Os nossos pais chegavam, olhavam para a gente, não precisavam falar duas vezes. Porque hoje em dia a gente tem o Wi-Fi na casa da gente, né, que a gente bota o Wi-Fi, aí um está com o celular no cômodo, outro está no quarto, outro está na sala, outro na cozinha, todo mundo está usando o Wi-Fi da casa. Quer dizer, uma informação que chega e espalha para todo mundo e cada um usa do jeito que quer. No nosso tempo, quando eu era garoto, na minha casa também tinha um Wi-Fi. O Wi-Fi era o olhar da minha mãe e do meu pai. Ele olhava para mim assim, não gostou de uma coisa, olhava, eu já me encolhia lá e já saía de fininho, porque eu sabia que eu ia receber uma corrigenda a partir daí. Então, existia essa postura, porque era uma postura natural dentro das famílias, né? Aquela obediência que era muitas vezes contrariando a maioria de nós, mas você tinha que obedecer. Se não obedecesse, a corrigenda vinha, né? O Wi-Fi chegava e a correia vinha atrás, não era assim? Então a gente tinha que mudar o procedimento. Essa era uma atitude de uma sociedade que hoje em dia não se aplica mais. A gente não consegue mais. Nós chegamos para uma criança de 3 anos, olhamos para ela, está olhando para mim por quê? É assim que ela vai reagir. A vara de educação antigamente era com vara de goiabeira. Pois é, antigamente a gente educava com vara de tamarineiro, vara de marmelo, de goiabeira. Hoje em dia isso é crime. Nós não podemos mais agir assim. Então existe uma mudança muito grande em função de quê? Em função das escolhas sociais que nós fizemos. Então nós saímos de um padrão existencial que a gente tinha as regras da sociedade e viemos para um padrão que a gente não tem regra. A gente não consegue mais padronizar os procedimentos hoje em dia. Os tempos são outros. Nós precisamos entender isso, que os tempos são outros. Nós não podemos fazer para os nossos filhos pequenos o que a gente recebeu lá no passado. Porque foi naquele momento necessário e era o momento que a gente, da existência que pedia aquelas ações. Hoje em dia as ações são outras. Hoje a gente precisa dar responsabilidade para as criaturas. Porque a gente vê a falta de responsabilidade da sociedade. Cada um acha que tem o direito de fazer aquilo que quer. Então nós olhamos para os direitos, nós buscamos os direitos, a sociedade sempre, qualquer coisa, entra na justiça requerendo direitos. E a gente reflete isso nos nossos filhos em casa, naqueles que estão na nossa volta. A gente vê que eles querem os direitos deles. A criança quer o celular, você não dá o celular, ela briga com você.
Aí o pai, para ficar sossegado, dá celular para as crianças para me sossegar. Deixa ela lá no cantinho dela porque ela não me enche o saco. Errado. Nós precisamos mostrar para a sociedade que está brotando agora um procedimento que a gente não sabe qual é ainda. A gente ainda não tem padronizado procedimentos para que essa mudança que está acontecendo agora possa ser benéfica para todos. Mas uma coisa a gente tem conhecimento. A gente tem conhecimento de que sem responsabilidade a gente vai ficar lá na frente no caos maior. Então nós precisamos o quê? Ter responsabilidade pelos nossos atos. E o livre-arbítrio, a gente vê que a doutrina espírita, há mais de 150 anos, traz para nós essa luz, esse caminho, mostrando para cada um de nós que é o livre-arbítrio, você assumir a responsabilidade das suas ações. Nós precisamos assumir a responsabilidade de nossas ações. E precisamos ensinar aos nossos filhos isso também. Porque desde o princípio a humanidade recebeu, dentro da simplicidade da sua ignorância, a possibilidade de agir. E através do conhecimento adquirido passo a passo, foram que nossas ações foram sendo desenvolvidas. E o que nós temos de conhecimento e as nossas ações de hoje, elas são baseadas em quê? No nosso aprendizado. E para que a gente tenha procedimentos de correção, procedimentos saudáveis, a gente precisa ter uma vida saudável. E para a gente ter uma vida saudável, a gente tem que entender o que é uma vida saudável. E ter responsabilidade por essa vida saudável. Então os nossos filhos, que são de 2, 3, 4, 5 anos, eles precisam adquirir a responsabilidade deles desde criança. Não adianta a gente proteger, porque nós tivemos uma criação diferenciada. Lá no passado, o meu pai era responsável pela casa, meu pai e minha mãe. Nós, filhos, tínhamos que estudar e tirar nota na escola e levar para eles. Né? Embora na maioria dos lares, graças a Deus, né, do passado, nós éramos obrigados também a capinar o quintal, limpar a casa, lavar, fazer faxina, né? Que hoje em dia, tu manda uma criança fazer, se me pressionar, eu vou lá entrar na Conselho Tutelar. Conselho Tutelar para dizer que meu pai e minha mãe estão me fazendo escravos. Não é fazer de escravo, é ensinar. A criança precisa aprender desde pequena a ter responsabilidade. Mas que responsabilidade? Eu vou pegar uma criança de 3 anos, vou mandar para a cozinha, fazer um cozido, fazer um feijão, fazer um arroz? Claro que não. Mas a criança de 3 anos tem que saber que pegou o brinquedinho dela, brincou, terminou de brincar, pega os brinquedos todinho, guarda lá no cantinho que tem que guardar. É o quê? É a responsabilidade que ela tem de brincar. Ela tem o direito a brincar, mas tem o dever de não deixar nada espalhado dentro de casa. E a gente vai não crescer, conforme os filhos vão crescendo, dando responsabilidade para eles, sim. A família é o berço do país, da nação. Se nós tivermos uma família destroçada, nós vamos ter um país como? Destroçado também. Então nós precisamos entender que a responsabilidade é básica no crescimento de toda família, de todo grupo social, de toda a nação. E o que a gente vê é uma busca constante de liberdade, mas sem responsabilidade. Então a gente vê um grupo que antigamente nós tínhamos a sociedade, né, patriarcal, imprimindo o terror através da imposição. Aí a gente sai da imposição, que tínhamos um padrão, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, a gente tinha que fazer, porque era imposto. Os filhos eram obrigados a fazer a vontade dos pais. Se não fizessem, eles eram expulsos de casa. Apanhavam e eram expulsos de casa. Então os filhos eram obrigados a fazer a vontade dos pais. Nós saímos daquele sistema fechado para um sistema aberto, em que os filhos não fazem nada para ajudar os pais. Então nós precisamos trabalhar nessa sociedade, modificar isso. E isso daí é o quê? É as
a vontade que a gente tem de fazer e o relaxamento que a gente muitas vezes imprime em nossas vidas, não querendo ter trabalho. Dá trabalho educar? Dá muito trabalho educar. Educar é trabalhoso. Mas é melhor você ter trabalho educando hoje teu filho pequeno do que amanhã você está indo lá na cadeia, está indo no presídio, está tendo seu filho drogado, seu filho na criminalidade. Por quê? Porque nós não soubemos dar a eles o sentido de família, o sentido de responsabilidade. No fundo, livre-arbítrio significa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela vida que temos. Não adianta a gente dizer que Deus não me olhou, Deus foi bom para fulano, não foi bom para mim, porque Ele é Pai de todos nós. Ele atende tanto aquele que caminha no sentido do bem, quanto aquele que caminha no sentido do mal. Porque Ele é Pai. Qual é a mãe que, vendo seu filho sendo preso, não vai lá pedir para ele ser solto? A gente vê isso o tempo todo. É só olhar nas comunidades mais carentes, em que a polícia entra e tem alguém lá cometendo um tipo qualquer de contravenção, e aí, quando o filho é preso, a mãe chega lá e diz que o policial bateu, fez isso, fez aquilo, porque o filho dela é filho dela. Pode ser o que for, mas é filho dela. Ela está defendendo o seu filho. Então, qual é o pai que não defende seu filho? Mesmo sabendo que o filho é um criminoso. Deus é perfeito. Então, Ele não deixa de olhar por nenhum de nós. O nosso sofrimento, as nossas dores, ou por aquilo que a gente passa, é em função das escolhas que a gente faz. Querendo ou não querendo, esta é a grande realidade. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, foi porque nós escolhemos essa dificuldade. Aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Aqui na outra página, assim. A pergunta 258 do Livro dos Espíritos vai nos esclarecer uma coisa bem importante. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Quer dizer, antes da gente estar aqui, nós estamos todos encarnados, né? Nessa existência atual. Antes da gente vir para cá, a gente tinha consciência do que a gente seria, né? Do que ia suceder conosco no curso dessa existência? Olha o que os espíritos respondem para a gente. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque irá de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então a gente, antes de encarnar, antes de estar aqui, nós, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, nós escolhemos o tipo de prova porque Ele nos passar. Então ninguém está aqui enganado, ninguém foi traído, ninguém está no lugar errado. As escolhas que a gente faz é que vão nortear o que está acontecendo. Aí ele complementa mais aqui. Nossas escolhas são determinadas pela nossa natureza moral. Olha que coisa terrível. As nossas escolhas, elas são determinadas pela natureza moral de cada um de nós. Então está dentro do nosso aprendizado. Quando a gente fala em aprendizado, a gente não está falando de aprendizado de faculdade, não, né? Porque não que esse aprendizado seja dispensável. Em momento nenhum a doutrina espírita fala contra o aprendizado acadêmico. O aprendizado acadêmico é necessário para a gente adquirir os conhecimentos do mundo físico, os conhecimentos acadêmicos. Então, fazer uma faculdade de física, de química, jornalismo, seja médico, seja lá o que for, é necessário para a gente adquirir o conhecimento necessário à nossa vivência física. Então, esse conhecimento acadêmico não é dispensável. Mas o conhecimento que a gente precisa adquirir
não descartando o conhecimento acadêmico, é o conhecimento da vivência, conhecimento de vida. E o conhecimento de vida é quando a gente busca conhecer a gente mesmo. Quando eu busco me conhecer. Quando eu olho para mim, eu paro e olho para dentro de mim. E vejo aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso e aquilo que eu executo. Porque pensar, a gente não para de pensar, a gente pensa o tempo todo. Todos nós pensamos o tempo todo. Mas o que eu estou pensando? Esta é a grande interrogação. O que eu estou pensando? Porque o pensamento ele fica variando o dia todo. O que eu estou pensando? Porque nós somos espíritos encarnados. Significa que nós tivemos muitas vidas até chegar ao dia de hoje. E nessas muitas vidas, cada momento nós passamos por um tipo de vivência, um tipo de atitude, um tipo de vida. E adquirimos conhecimento, porque o conhecimento do Espírito não se perde. O conhecimento não é perdido. O que a gente perde é, em função das nossas ações, a gente perde direitos. O que significa ser direito? Numa encarnação eu venho rico, jogo dinheiro fora, faço só trambique, prejudico todo mundo. Na outra eu venho pobre para aprender a não fazer mais nada disso. Então eu perdi o direito de ter uma vida tranquila sobre o aspecto vamos dizer assim, esse aspecto social, e passei a ter uma necessidade de passar por um aspecto mais duro, né, na existência, e em função de eu ter esbanjado, ter jogado fora. Numa existência eu venho falando mal de todo mundo, na outra eu posso vir mudo. Numa existência eu venho traficando direto, vendendo droga, prejudicando um monte de famílias. Na outra, eu posso vir cerceado dos meus movimentos, não podendo fazer nada, dependendo de que alguém me traga a minha subsistência, porque eu prejudiquei muita gente. Então, as escolhas que a gente faz vão definir a consequência da vida física. Mas o conhecimento adquirido, ele continua conosco, ele não se perde. Então, como nós temos várias existências, todo o conhecimento nosso adquirido está dentro de cada um de nós, trazendo para a gente gostos diferenciados. Então, tem gente que gosta de fumar, tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta de jogar, não é? São gostos adquiridos nas vivências que a gente tem. Por isso que existem as tendências. Ah, fulano ali, ele tem uma facilidade de desenhar, ele chega, olha para um quadro e daqui a pouco ele desenhou, fez uma pintura maravilhosa. Ele adquiriu aquilo em algum momento da existência dele. Ninguém faz nada, ninguém sabe nada que não tenha aprendido. Porque nós não fomos criados simples e ignorantes? Todos nós. Então tudo que a gente tem foi aquisição nossa. Boa ou má. A gente não é ruim, ele é ruim porque vive naquela comunidade. Ele pode ser influenciado naquela comunidade. Mas ele é ruim porque ele não foi, durante as suas existências, ele não foi voltado para fazer o bem, não adquiriu o bem, porque ele pode estar lá naquele setor, naquela comunidade cheia de problema, e ele ali só fazer o bem, só fazer a caridade, ajudar a todos à sua volta. Então, nós somos influenciados pelo meio? Somos, sim. Mas cada um cresce a partir do que já é. Ninguém cresce do nada. Nós começamos a nossa existência dentro da simplicidade, dentro da ignorância. Mas hoje, nós não somos mais simples nem ignorantes. Nós temos uma bagagem das nossas existências.
que foram adquiridos através das nossas ações, que foram as nossas escolhas que nos trouxeram onde a gente está. Então nós temos dentro de nós uma bagagem enorme de conhecimento, uma bagagem enorme de ações. Fizemos uma coisa, fizemos outra, por isso que cada um de nós é um mundo diferente. As mesmas ações provocam reações diferentes num grupo. Por quê? Porque dentro de um grupo, cada um tem uma vivência. Cada um tem as suas limitações. Cada um tem os seus conhecimentos. Tem aquilo que lhe envolve mais. Então, a mesma palavra dita para mim, ela tem um efeito. Que pode ser, para cada um de nós que está aqui, um efeito diferenciado. Então, a maneira como a gente escolhe os pensamentos que a gente tem, porque os pensamentos nossos são escolhidos. Parece que não, mas são. Porque a gente precisa entender que nós somos seres que estamos aqui para atingir a perfeição. Fomos criados por Deus com todas as possibilidades necessárias ao nosso crescimento. E em função das nossas escolhas, nós estamos numa situação ou em outra situação. Se nós levarmos as nossas ideias para um grupo, vamos reunir dentro de uma comunidade. Aí a gente chega lá na comunidade, o que essa comunidade vai fazer? Bem, nós estamos querendo melhorar a comunidade. Cada um de nós vai ter uma ideia, cada um de nós vai ter um sentido, cada um de nós vai dar uma direção. A direção vai ser tomada de acordo com a vontade de todo o grupo. Mas vai ter gente contrariada, vai ter gente satisfeita, vai ter gente feliz, vai ter gente reclamando. Então, aonde a gente está, as ações que acontecem à nossa volta agradam a um e desagradam ao outro. Porque nós somos seres diferentes, nós temos vidas diferentes, nós temos aprendizados diferenciados. Tudo em função de quê? Das nossas escolhas próprias. Vamos melhorar a nossa existência. O que a gente já fez, está feito, nós não vamos mudar. Nenhum de nós tem condição de mudar o passado. Essa história que a gente olha, a pessoa nas novelas, que a gente passa pelo espelho e vai lá para o passado, não tem uma novela dessa? A pessoa passa pelo espelho, vai lá para a vida passada e começa trabalhando lá. E volta para cá de novo. Isso daí é novela, né? Ficção. É a ficção que a gente está olhando ali. Então, o que foi feito no passado, está feito, não tem jeito. Mas o que vai acontecer daqui para frente depende de cada um de nós. Depende das nossas ações. Porque nós temos o quê? O livre arbítrio. Todos nós temos. Até criança de 1 ano, 2 anos, ela tem. Dentro da capacidade dela. Dentro da capacidade da criancinha, ela pode escolher o que vai fazer ou deixar de fazer. Mas dentro daquilo que ela tem como capacidade. E conforme ela for crescendo, for aprendendo, a capacidade dela vai ser ampliada. Então ela vai ter mais condição de agir, de fazer. E a responsabilidade dela também vai aumentando. Porque a gente diz que a criança é inimputável, né? Ela não sabe o que está fazendo. Mas dentro da capacidade dela, ela precisa ser autorizada a fazer e ser cobrada que ela faça daquele jeito. Para que ela aprenda. Então a criança precisa. E nós precisamos aprender uma coisa que é muito importante. Vamos ouvir aqueles que estão do nosso lado. Porque a gente pode colocar a nossa ideia do jeito que a gente acha que tem que ser colocada. Mas nós precisamos ouvir aqueles que estão do nosso lado. Porque a minha vontade é minha, não é do outro que está junto de mim. E a gente precisa fazer isso já em casa com as crianças. Criança pequenininha, a gente chega, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A criança às vezes vai contrariada, ela não quer. Então você pergunta a ela, vem cá, filhinho, por que você não quer fazer isso? Ah, porque não, não chora não. Diz para o papai, diz para a mamãe, diz para o vovô, para o tio. Por quê? Aí a criança vai dizer por quê. Aí você precisa conversar com a criança. Ela precisa aprender a dialogar, a tomar decisões, assumindo a responsabilidade, desde criancinha. Para a gente não ter uns filhos dentro de casa, que a gente entra, está lá o quarto fechado. Não incomode. Pô, peraí.
Na minha casa, meu filho vai fechar o quarto para dizer que para eu não incomodar? Que história é essa? Mas que chegou a esse ponto por quê? Porque eu fui displicente. Eu fui conivente com a situação. Senão não estaria desse jeito. Mas muitos de nós têm filhos que eu vejo isso, eu fico apavorado, falando, meu Deus, como foi chegar a essa situação? Porque nós saímos de uma mudança muito grande, por uma falta de estrutura, de comportamento de todos nós. Os mais velhos, porque estavam naquela estrutura rígida, não aceita uma movimentação diferente. E para os mais novos, porque se acostumaram com a liberdade de fazer qualquer coisa e não querem ter peias nas suas ações. Então nós precisamos trabalhar isso. Quem tem entendimento, quem tem compreensão, precisa começar trabalhando. Nós não vamos ter um mundo melhor se nós não melhorarmos. Nós só vamos ter um mundo melhor para convivermos se nós melhorarmos o mundo que a gente está. Cada um de nós dentro da sua área de ação, de acordo com aquilo que tem condição de fazer. Tem coisas que eu tenho condição de fazer, tem outras que não. Se alguém for me pedir para subir no telhado, para consertar a antena, eu não vou subir. Já passou da minha época de fazer isso, eu já fiz muito, hoje em dia eu não faço mais. Está fora da minha alçada. Então não é para que eu me meta a fazer uma coisa que está fora da minha alçada. Eu vou explicar, não, sinto muito, mas hoje eu não tenho condição mais de fazer isso. Eu gostaria que você pedisse a Deus. Porque está fora. Eu preciso saber aquilo que está ao meu alcance e aquilo que está fora do meu alcance. Mas eu preciso passar a responsabilidade para aquele que está ao meu lado daquilo que está ao alcance dele. E não deixar o barco rolar à vontade. Porque nós vamos ter uma família desagregada, uma série de problemas, e a gente quer uma sociedade boa, onde as pessoas sejam honestas, onde tenham consideração, onde cada um trate o outro do jeito que a gente acha que tem que ser o cristão. Mas não vai acontecer isso se nós não nos melhorarmos. Não vai acontecer isso se a gente não se educar. Se a gente não tiver um pouco de consciência de que desde pequenininho a criança precisa aprender. Isso não é castigar a criança, não. A gente não tem que bater na criança. Embora a gente tenha apanhado quando era criança, porque fazia um monte de arte, apanhava mesmo. Não deu tempo, eu apanhava. Mas a gente não tem que bater, porque nós estamos ensinando a criança que quando faz alguma coisa errada tem que apanhar. Então o que vai acontecer? Todas as vezes que a gente vê um erro, a gente vai escovar aquele que errou. Não é por aí. A gente precisa trabalhar para que o erro não aconteça mais. Então nós precisamos educar nossos filhos, educar aqueles que estão à nossa volta e dar responsabilidade. A palavra correta para uma educação é responsabilidade. Sem responsabilidade ninguém educa ninguém. Não tem como. O livre-arbítrio não diz para a gente que somos nós os responsáveis pelas nossas ações? Aquilo que a gente faz vai trazer consequência para a gente? Então nós precisamos ensinar isso desde pequenininho. Você fez errado, por isso que você se machucou. A criança vai entender. Vai entender. Você chegou garotinho, já com certa idade, foi lá, pegou o copo, bebeu água, botou em cima da pia. Vem cá, filhinho. Pega esse copinho aí que você bebeu água, lava e bota no lugarzinho dele, onde você pegou, tá? Mas eu não sou mulher! Por que você está falando isso? Vamos lá. Eu sou seu empregado? Não. A sua mãezinha é sua empregada? Não. Aqui, se cada um fizer uma coisinha, todo mundo vai se respeitar e ninguém vai trabalhar muito. Você quer fazer o trabalho, você quer lavar a casa toda, você quer varrer, você quer fazer comida? Eu não! Pois é. Então, cada um fazendo uma coisinha, todo mundo vai se harmonizar. Então, lava seu copinho e bota lá no lugar, por favor. Vai ensinando. Porque tem casas que você chega, a pia está lá, cheia de louça, porque a mãe não lavou.
Aí o pai botou louça, o filho botou a filha, não sei o que, foi namorado, né? Aí daqui a pouco tá lá aquela bagunça danada na cozinha, a mãe chega a descabelar. Aí não tem nem prazer de estar dentro de casa, porque só tem trabalho para ela. Mas por quê? Ela não educou. A consequência é dela. É o livre-arbítrio. Eu não educo meu filho, ele vai mostrar má educação para mim. Eu vou ser o primeiro a receber isso. Eu não convivo bem com a minha esposa, o primeiro a ser maltratado vai ser eu. Por quê? Porque eu não respeitei ela, ela não vai me respeitar. Existe a convivência que a gente precisa criar com aqueles que estão à nossa volta. Nós não temos necessidade de agredir a ninguém, mas nós precisamos aprender que as nossas ações é que trazem consequências para as nossas vidas. E somos nós os responsáveis por tudo que nós passamos. Não vamos culpar a Deus, porque Deus é nosso Pai, que é o melhor para cada um de nós. Quando alguma coisa está nos acontecendo, é porque uma decisão nossa não foi adequada. Simplesmente assim. Por que não foi adequada? Por causa da nossa ignorância, por causa da nossa petulância, por causa do nosso, muitas vezes, modo de querer que todo mundo gire à nossa volta. E não é assim que as coisas acontecem. O mundo não gira à minha volta. Eu preciso estar no mundo fazendo aquilo que me cabe, para cooperar com o universo. Senão o universo vai fazer o quê? Vai me expurgar, vai me tirar. Então eu sofro porque eu tomei decisões equivocadas. A partir do momento que eu entendo isso, a minha vida muda. E o livre-arbítrio é fundamental o ensinamento da doutrina espírita. Ele está dentro da base fundamental da doutrina espírita. As escolhas são suas. Faça delas o que você achar melhor. Agora, as consequências são suas também. Você vai receber, querendo ou não querendo, elas vão chegar para você. Porque você fez, você vai receber. Então que a gente possa aproveitar, que a gente possa ter falado alguma coisa de utilidade para todos nós, porque nós precisamos ter uma vida melhor. E a gente só vai ter a vida melhor quando nossos pensamentos, os nossos atos forem pautados no conhecimento que a gente tem e na moralização que a gente adquire com as nossas ações. Muita paz a todos e obrigado pela atenção.